É isso. Agora vamos para a terceira parte. Simular uma asa 3D aqui agora. Para você simular uma asa 3D, é esse terceiro menu que eu falei para vocês, que é o Ctrl 6, Wing and Plane Design. Aqui em cima, eu já vou adiantar para vocês. Aqui em cima vocês vão trabalhar com esses três ícones aqui. Esses três ícones, até esse quarto aqui, esses quatro itens são de parte aerodinâmica. Esses dois itens aqui envolvem parte de estabilidade, que eu não vou falar aqui porque aqui o foco é de aerodinâmica, né? Aqui nesse aviãozinho, você consegue ver as superfícies que você gerou. Aqui nesse do meio é o Polar View, que seria a mesma coisa que o 2D, os gráficos que você consegue gerar, só que dessa vez 3D. E nesse último aqui da esquerda, ele é, na verdade, coeficientes ao longo da envergadura. Então, se vocês pegarem aqui, ó, ele tem o 0 no meio, e ele vai até 1 e vai até -1 na outra extremidade. É porque ele seleciona como default, mas, na verdade, quando você define uma asa, esse valor, ele vai ser setado para o tamanho dessa asa que você está analisando. E aqui em Y vai ser o coeficiente que vocês vão ver. Beleza. Só para adiantar. Como que a gente define o novo avião? Você pode vir aqui em Plane, Define a New Plane, ou somente apertando o F3. Vou colocar aqui, vai abrir essa janelinha aqui para vocês, vou colocar o nome do avião Aero. Aqui embaixo, vocês conseguem simular para uma asa principal, ele já nem deixa você desselecionar, né, porque não tem nem sentido vocês ter a opção de não simular nada, então você vai ter que simular uma asa principal. Ele dá a opção de você simular um biplano, dá a opção de você simular junto com as asas um estabilizador horizontal, que seria esse elevator, e um leme de direção, estabilizador vertical, que seria o fin, em inglês. Tudo isso aqui é em inglês. Aqui em cima também vocês conseguem ter a opção de simular um corpo. Como assim um corpo? A fuselagem do avião. Vocês conseguem fazer uma fuselagem. Se você tiver paciência, você consegue fazer uma fuselagem bonita, mas por experiência, isso aqui não funciona direito. Dá para ter alguns resultados, dá para vocês tirarem alguns coeficientes que só com fuselagem você analisa isso, mas eu não gosto muito de usar isso daqui. Se vocês quiserem brincar com isso aqui depois, beleza, fiquem à vontade. Mas nunca tive bons resultados com isso daqui. É sempre melhor analisar as superfícies separadas, né? Então vamos lá, vamos criar primeiramente só uma asa. Então a gente desseleciona tudo, né? Deixa tudo desselecionado e seleciona só o main wing. Aqui você consegue importar uma asa. Esse import ele vai ser de alguma outra asa que você tem salvo nesse próprio arquivo. Como a gente não fez nenhuma asa, então ele está vazio, certo? Então vamos inicialmente definir uma asa. Ele vai abrir essa janela aqui. Aqui você tem, na primeira coluna, o Y da envergadura, lembrando que aqui ele trabalha com seções. Então, a primeira linha ele vai ser a seção da raiz, a segunda linha vai ser a seção do próximo afilamento, como só tem duas seções aqui, ele já está mostrando aqui em vermelho que vai ser a da ponta. Caso vocês inserirem mais uma seção, essa do meio vai ser uma seção do meio, obviamente, a 2 vai ser uma seção do meio, e a 3, no caso, vai ser a seção da ponta. Vocês podem inserir quantas seções vocês quiserem. Beleza? Aqui, só para demonstrar, eu vou usar duas seções. Lembrando também mais uma vez que esse Y, na verdade, o Y não é envergadura. Esse Y é a semi-envergadura. Por quê? Porque ele só trata de seções, né? Ele trata como se fosse simétrico a asa. Tanto que tem a opçãozinha aqui em cima, escrito simétrico. Quando você coloca não simétrico, é porque você quer definir na mão quais são cada um dos lados, caso você queira simular uma asa não simétrica. Mas aqui eu vou simular uma asa simétrica, então, só para demonstração, né? Eu preparei uma asa aqui para vocês, deixa eu pegar ela. Eu coloquei uma asa trapezoidal, eu coloquei uma semi-envergadura de 4 metros, então a envergadura dele vai ser de 8 metros. Uma corda da raiz, lembrando que a primeira linha é a seção da raiz, a segunda linha é a seção da ponta. Então a corda na raiz vai ser 1,2 metros, a corda na ponta vai ser 0,8 metros,
Já está começando a ver o desenho da asa aqui embaixo, né? Esse terceiro tópico aqui, offset. O que é um offset? É como se fosse um enflechamento, tá? Se vocês analisarem aqui a seção da raiz, esse offset está zero. Por quê? Porque ele considera a origem da asa, né, a origem da seção, o bordo de ataque. Então, se está zero, é porque ele está colado com a referência. Então, esse offset nada mais é que uma medida do bordo de ataque daquela seção em relação à referência em Y, que você está tratando essa asa. Vamos colocar esse offset menos 0,3. Esse número não foi tão arbitrário assim, tá? É 25% da corda da raiz, certo? Eu coloquei menos 0,3, por quê? Porque a referência vai ficar no 1/4 da corda da raiz, tá? O offset da seção da ponta vai ser 0. Agora, esse aqui foi arbitrário mesmo. Eu escolhi esse daqui para que a asa tivesse um enflechamento negativo, um enflechamento positivo, só por demonstrar que dá para fazer enflechamento. Esse quarto tópico aqui é diedro. Diedro positivo é quando as asas ficam um pouquinho para cima, diedro negativo quando elas ficam para baixo. O KC-390, para quem gosta dos aviões da Embraer, né, tem um diedro negativo. Aqui eu não vou colocar nenhum diedro, tá? O twist, aqui, esse quinto tópico seria o twist. Ele é nada mais nada menos que uma torção aerodinâmica, torção geométrica, perdão. É quando você tem uma seção e ela vai torcer geometricamente, dando um ângulo de ataque geométrico naquela seção. Eu não vou colocar nenhum, mas eu vou só mostrar para vocês aqui. Ó. Vou colocar um ângulo de 5 graus, 10 graus de incidência na ponta. Olhem só como ficou. Na raiz ele não torceu, na ponta ele torceu 10 graus. Beleza? Eu vou colocar 0 aqui de novo, porque eu não quero analisar a torção. O sexto tópico aqui vai ser o aerofólio, que eu quero simular. Percebam que aqui você consegue colocar um aerofólio para cada seção. Então, vocês conseguem colocar vários aerofólios diferentes ao longo da envergadura. Mas eu vou colocar só o NACA 23012 na asa inteira. Agora, isso daqui, esses termos aqui de X-pêneus, X-distes, Y-pêneus, Y-distes, esses aqui são termos para um VLM, para um método de análise de simulação 3D. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas basicamente é o seguinte, esses termos aqui, eles funcionam para discretizar a malha da asa. Eu vou tirar a superfície daqui. Aqui no ladinho vocês conseguem ver que vocês conseguem, só rapidinho, vocês conseguem setar algumas coisas legais. Vocês conseguem ver o centro de massa, as linhas das seções, os painéis, as superfícies e o eixo de referência, né? Eu vou tirar as superfícies e vou colocar os painéis. Vocês conseguem ver que a asa ficou quadriculadinha, né? É porque vocês vão ver mais para frente que vai ter um método de análise que ele analisa por painéis. E aqui você seta quais são as configurações dos painéis, né? Ao longo da envergadura, né? Só para setar rapidinho aqui, eu gosto de setar 15 por 15, como uma asa retangular, vai ter 15 seções, 15 painéis em X. O X seria em direção à corda, né? O X é em relação à corda, a dimensão da corda. Aqui é a distribuição deles, né? Você pode setar a distribuição com seno uniforme. Eu gosto de colocar cosseno porque ele discretiza mais o bordo de ataque e o bordo de fuga. Aqui o próximo vai ser os painéis em Y. Eu vou setar 15 também, só para ficar igual. Mas é a quantidade de painéis em Y, ou seja, na dimensão da envergadura agora, não direção da corda, a dimensão da envergadura. A distribuição, nesse caso, eu gosto de deixar uniforme, nos dois casos, porque ele discretiza melhor, eu imagino assim. Lembrando que é o seguinte, o XF, ele é bem volátil, se você esqueceu de setar isso daqui, ele vai convergir do mesmo jeito e a diferença de resultados vai ser bem baixa. Então, não se preocupe muito com isso, apesar de ser muito bom de vocês setarem isso aqui para ter uma simulação boa. Agora, a quantidade de painéis, eu não sei dizer, porque isso vai depender da asa que você vai estar simulando. Aí você vai ter que fazer testes para saber quando que vai ter independência de malha, quando que vai ter independência de variação de resultados, né? Conforme você aumenta ou diminui a quantidade de malha. Então, aí vai depender da asa. Para essa asa em questão, acho que 15/15 já é suficiente. Beleza? Vamos dar um OK. Saindo do miro da asa,
vocês vão ter esses dados aqui, o x, o y e o tilt angle. O que são isso? O x e o y, esse x e y são coordenadas globais da sua aeronave, né? Do seu plane design, né? Você pode setar. O x significa, o x igual a zero, significa a referência, né, da sua asa, quando você entra aqui dentro, a referência da geometria interna dessa asa, local, né, referência local, vai estar em zero na referência global. E a mesma coisa com z. A referência em z da sua referência, da sua referência local da asa vai estar em zero na referência global do avião. Vamos deixar zero mesmo, não tem muita diferença. E o tilt angle seria uma incidência na asa inteira. Para você não ter que mudar as incidências na referência global lá do avião, aqui, né? Para você não ter que ficar mudando toda hora o twist, processão por seção, aí ele dá a opção de você dar uma incidência na asa inteira. Vamos deixar tudo zero, que é o padrão. Beleza? Aqui está a nossa asa. Beleza, passado essa parte, eu vou fazer um outro avião aqui agora com vocês, para depois comparar, né? Aqui eu só fiz uma versão de um avião, um arquivo de avião, né, que eu denominei Saero, somente a asa. Agora eu vou fazer um avião com uma asa e um profundor. Venho aqui em Plane de novo, Define New Plane, ou somente F3. Vou colocar Saero 2 aqui. Eu vou desselecionar o fim e colocar só o main wing e o elevator, que é o profundor. Eu vou colocar a asa sendo a mesma asa que eu fiz agora, né? Beleza? Eu já fiz a mesma asa que eu acabei de criar, tá, galera? Beleza. Vamos dar uma definição de profundor agora. De novo, aqui agora eu estou no menu local, né? Na referência local do profundor. Vamos setar. Primeira seção é a raiz, então é 0. Segunda seção vai ser 1 metro. A corda na raiz vai ser 0,4. Corda na ponta vai ser 0,4 também. Eu fiz um profundor sem afilamento. O offset vai ser tudo 0. Não vai ser 0 não, vai ser menos 0,1. Vai ser um profundor sem flechamento, sem afilamento, vai ser um profundor retangular mesmo. Por que eu coloquei 0,1 aqui? Porque 0,1 é 25% da corda. Estou querendo colocar a referência minha local do profundor no centro aerodinâmico da asa. Aí para o aerofólio eu vou colocar o NACA 0012, por isso que lá atrás eu loguei o NACA 0012, né? Só para ter um perfil de profundor. Aqui nas definições de painéis vai ser a mesma coisa. Beleza? Aqui no lado, assim como a asa, eu esqueci de falar na asa, né? Aqui você consegue ver os dados do seu plane design, né? Aqui é um profundor que está escrito wingspan, mas na verdade é um profundor, né? Mas você consegue ver a envergadura da sua asa, da sua superfície, a área da superfície, a área projetada, a envergadura projetada, a área projetada, a corda média geométrica, a corda média aerodinâmica, a razão de aspecto, que é o alongamento, seu filamento, sua torção, tudo que vocês conseguem ver aqui. Número de painéis de VLM, que seria o método que eu vou falar daqui a pouco. Tudo vocês conseguem ver aqui, assim como no menu da asa também. Agora, vocês sabem que vocês vão precisar calcular o volume de cauda para isso, né? A fórmula de volume de cauda é essa daqui, volume de cauda horizontal, volume de cauda vertical. Provavelmente vocês já viram em algum lugar isso. E aí eu fiz para o caso desse nosso profundor que tem 0,8 metros quadrados de área. Se vocês virem aqui de novo, a área dele é 0,8 metros quadrados. Eu tenho uma área de asa de 8 metros quadrados. Lá no mesmo menu você consegue ver isso. Uma corda média aerodinâmica da asa de 1,1 metros. E eu quero um volume de cauda de 0,45. O range de volume de cauda vai depender do projeto do avião. Então eu só setei 0,45 para mostrar aqui para vocês, né? E aí isso dá um L, uma distância do profundor até o CA da asa, né, a distância CA-CA, de 4,5 metros, 4,545. Então, onde é que eu coloco isso? Eu coloco isso neste X aqui, ó. Esse X, que eu falei para vocês anteriormente, do X global, esse é o X global do profundor. Então, ele vai estar em 4,545 metros de distância. Em Z, o Z seria a altura dele, né? Eu vou setar aqui 0,5 metros.
O tilt angle é a mesma coisa que eu expliquei lá em cima, né? Beleza? Tá aqui o aviãozinho de vocês. Tem uma diferença de 0,5 metros de altura, tal, 8 metros de envergadura da asa, 2 metros de envergadura do profundor. Agora, como é que eu analiso isso daqui? Tá. Lembra da formulazinha de Reynolds? Que o Reynolds envolve a dimensão do objeto? Então, aqui eu fiz uma asa afilada, não foi à toa. A corda na raiz é uma corda maior que a corda na ponta. Então, o número de Reynolds na raiz vai ser um número de Reynolds maior que o número de Reynolds da ponta. E aí, quando eu for simular, o software precisa entender, precisa ter armazenado dentro da memória interna dele uma polar 2D naquele Reynolds que ele está pedindo para aquela corda. E como é que a gente seta isso? Vocês vêm aqui, análises, define analysis. Aqui vocês têm o tipo de polar que vocês querem gerar, tipo, considerando, modificando a sustentação total, fixando o ângulo de ataque, considerando um ângulo, uma variação de beta. Eu prefiro setar a variação fixando uma velocidade, porque fixando a velocidade vocês conseguem fixar um Reynolds. Isso aqui é bem mais fácil de trabalhar, bem mais didático, vamos dizer assim. E onde é que vocês mudam as características do Reynolds? Vocês lembram que o Reynolds ele não tem só velocidade e core, tem densidade e viscosidade. Vocês mudam aqui, ó, em aerodata. Aqui você tem densidade e aqui você tem viscosidade, que você pode setar. Isso aqui é o default que ele coloca, eu imagino que esses valores são de altitude de 0 metros, né, 0 pés. Então, com essa densidade, com essa viscosidade, com a velocidade que você vai ingressar aqui, que eu vou colocar 30 metros por segundo, e com as cordas da geometria que vocês colocaram, ele vai dar um Reynolds de ponta, que é o tip Reynolds, e um Reynolds de raiz, que é o root Reynolds. Então, a sua asa ela vai estar submetida a um Reynolds de 1.600.000 a 2.400.000 para esse caso, para essa densidade, para essa viscosidade e para essa velocidade. Então, para esse caso específico, a sua asa vai estar submetida a esse Reynolds. Certo. Então, mas a gente não rodou esses casos no 2D. Então, aí que está. A gente precisa ver, primeiramente, qual vai ser a faixa de Reynolds que a gente vai ter que operar para poder simular no 2D. Então, vamos simular isso rapidinho. 1.600.000 a 2.400.000, né? Voltamos no menu Ctrl 5, né, que seria o X4 Direct Analysis. Vamos apertar Análises, bate Análises. Vamos setar de 1 milhão, não vai ser 1.600.000, eu vou colocar 1.500.000, porque é sempre bom dar uma margenzinha para mais ou para menos, que evita erros de convergência. E um Reynolds máximo de 2.500.000. De novo, aquele stepzinho para mais e para menos. Eu vou aumentar esse range, vou colocar 100.000, para simular um pouquinho mais rápido, mas é bom que vocês discretizem mais isso daqui. Eu acho que uns 10.000, discretização de 10.000 para esse caso está bom. Vai ter, eu acho que 100 polares, mas vai ser uma discretização bem boa, que vocês vão ter resultados bons. Mas 100.000 aqui com discretização de 1,5 milhão a 2,5 milhões, vai gerar 10 polares, 11 polares, né? Já vai dar para simular o aerofólio, a asa. Eu não selecionei o aerofólio, tem que selecionar o 23012. Análise. Lembrando, só para informar vocês, lembrando que aqueles valores de tip Reynolds e root Reynolds que ele mostra para vocês, é só da asa. Então, se vocês forem simular um profundor junto, vocês vão ter que ver qual que é o Reynolds de operação do profundor também. Tá? Já já a gente vê qual que é o Reynolds dele. Voltando lá no menu Wing and Plane Design, Ctrl 6. Agora eu preciso descobrir, isso aqui é uma coisa que eu acho um pouco chata no XF, que é um pouquinho manhoso. Como é que eu vou descobrir o Reynolds de operação nessa corda aqui? Só tem um jeito chato, que eu acho chato de fazer, que é modificando a asa. Como aqui em cima ele só mostra os Reynolds de operação da asa, então eu vou ter que colocar uma corda na asa que é igual à corda do profundor, já que a condição de viscosidade, densidade e velocidade vão ser as mesmas, né? A única coisa que muda é a corda. Então, se a gente colocar, vem aqui em F3, né? Plane, Edit. Se vocês colocarem aqui no menu da asa
uma corda que é a mesma coisa, mesma magnitude que do profundor, que era 0,4, save and close, ok? Vocês vêm aqui em análises agora, vocês vão descobrir que o Reynolds do profundor é 800 mil, beleza? 800 mil. Só para vocês simularem rapidinho aí agora, vamos lá no Ctrl 5, no menu menu 2D, vão em Batch Análise de novo e rodem um profundor que é o NACA 0012, inicializa a camada limite para a condição de 800 mil. Como que é bom rodar um pouco abaixo, um pouco acima, eu vou colocar de 700 mil a 900 mil. Um intervalo de 50 mil. Vou rodar rapidinho aqui. Ih, rapaz, eu coloquei 50. Eu vou mudar aqui agora, só voltar a corda da ponta original. Vem aqui em Plane, Current Plane, Edit. Eu uso bastante o Ctrl P, que é muito mais fácil. Ctrl P aqui só para vocês verem os atalhos. Ctrl P é o Edit, aquela janela principal. O Ctrl W é o Ctrl Wing, né? Que é para ver a asa. Ctrl E é o Elevator. O F é o Fin. Beleza? Entrar na asa. Vou colocar 0,8 aqui de novo. Save and close. Beleza. Então eu tenho os Reynolds de operação simulados no 2D. Então agora eu posso fazer uma análise 3D. Então a gente vem aqui em análises. A gente já mexeu no tipo de polar e no aerodata, que seriam as unidades para calcular o Reynolds, né? Agora eu tenho que definir qual análise que eu quero. Eu tenho essas três opções aqui. LLT, VLM1 e VLM2, né? Esses tipos aqui são tipos de forma de análise, né? O Lifting Line Theory e o Vortex Lattice Method. São dois tipos diferentes para análise de asa. Eu vou só analisar, para caso de duas superfícies, eu vou analisar no modelo de VLM. Aqui nas outras coisas que vocês conseguem ver a inércia. Esse caso de inércia também eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é para vocês fazerem relações de estabilidade, que eu comentei com vocês aqui, né? Tem esses menus de estabilidade. Dimensões de referência, aqui dá para vocês verem quais são as contas que eles vão fazer. Isso aqui é mais matemática mesmo, que caso tenha biplano, caso tenha profundor e asa, ele vai ter que ter uma geometria de referência para calcular os coeficientes de momento, coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto, né? Vai ter que ter uma unidade de referência. E aqui estão. Aqui você consegue colocar uma arrasto adicional. Caso você tenha uma fuselagem, sabe? Você colocou uma fuselagem, eu quero colocar uma arrasto adicional que eu sei que aquela fuselagem dá aquele de arrasto. Então, aqui você consegue adicionar. Quando você coloca... Você adiciona isso aqui na sua polar, né? Beleza? É isso. Analisar em VLM. Ok. Aí vocês vêm aqui na direita. Sequence. Caso essa janelinha não esteja aparecendo para vocês, é só virem aqui em cima, botão direito, Plane Analysis. Tem que dar essa opção aqui para vocês verem essa barrinha aqui do lado, beleza? Vou simular de menos 10 a 20 graus, que foi exatamente os mesmos ângulos de ataque que eu coloquei no menu 2D. Vamos simular. Essa aqui é a barra de análise do VLM. Beleza? Só umas animações interessantes para as pessoas, para vocês ficarem sabendo como que acontecem as coisas. Nessa barrinha aqui do lado, vocês conseguem ver algumas coisas interessantes, como CP. CP seria o coeficiente de pressão, né? Das superfícies. Ele colocou uma corzinha aqui para vocês distinguirem melhor. Vocês conseguem ver a distribuição de sustentação ao longo da envergadura das superfícies aerodinâmicas. Deixa eu colocar um ângulo maior aqui. De novo, vocês vêm aqui em cima, vocês conseguem selecionar o ângulo de ataque. Caso vocês estejam com o mouse, é só vocês rotacionarem o scroll, né? Para que ele dê ângulo de ataque. Vou colocar ângulo de ataque 5 graus aqui. Vocês conseguem ver já que o CP já começa a ficar negativo. Vou colocar Surface, está aqui. Aqui vocês conseguem ver a arrasto induzido. Isso aqui é só para visualização mesmo, né? A transição, aqui na asa vocês conseguem ver bem de pertinho. Tem uma linha na asa que ele mostra onde que, tá vendo essa linha roxa? Ele mostra onde que ocorre a transição da camada limite laminar para turbulenta na asa inteira. Aqui você tem vetorialmente a velocidade vetorial, né, de cada ponto, né, da superfície,
que seria o equivalente ao aquele gráfico de UE sobre U, só que para a asa inteira, que agora, né? Fica meio difícil de ver, porque tem muito dado que é sendo analisado. Deixa eu ver se eu tiro o Surface. Aí, dá para ver um pouquinho aqui, mas é só visual, né? Não é nada numérico, então só para visualização mesmo. Vocês conseguem ver downwash aqui atrás. Consegue ver arrasto viscoso, momento. Isso aqui é só uma animação também, dá para mostrar que o momento está nesse sentido aqui. E esse outro termo aqui que eu não sei o que é. F sobre S, não sei o que é isso aqui. Beleza? E o último para finalizar é esse stream. Esse stream seria a esteira de turbulência. Aqui vocês conseguem ver os vórtices de ponta, aqueles famosos vórtices que vocês veem. Deixa eu colocar um ângulo de ataque maior aqui. Conforme vai aumentando o ângulo de ataque, você vai ter um vórtice mais acentuado na ponta da asa. E no profundor também, né? Aqueles vórtices que a gente vê no avião passando na nuvem. Os famosos vórtices. Vou continuar aqui. Terminado de analisar, a gente vai para as polares. Lembra que eu falei que a gente ia ver isso aqui depois? Esses aqui são as três coisas que vocês vão usar mais, né? As polares, vocês veem aqui no meio, né? Esse aqui no lado esquerdo do aviãozinho. Selecionar aqui. Aí aqui vocês conseguem ver as polares do mesmo jeito que a seção 2D. Eu gosto de ter esse setup aqui. Claro que vocês podem mudar o jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar outras variáveis aqui. Eu gosto de ter esse setup original aqui de L sobre D, CL por alfa, CD por alfa, CM por alfa. Mais ou menos a mesma coisa que o 2D ali. Lembrando que isso aqui é um caso com profundor, né? Por isso que eu rodei um caso sozinho, só uma asa sozinha. Vamos voltar lá para esse menu com a asa aqui, né? Esse menu com o aerofóliozinho aqui, 3D View. Lembra que eu gerei 2 arquivos de aviões. O arquivo Saero 1, que tem o profundor embutido, e o arquivo Saero que só tem a asa, né? Eu vou simular aqui agora o caso com a asa sozinho, só para comparar. É a mesma geometria, ele pede o mesmo Reynolds, com a mesma velocidade. Vamos dar um OK, ele já gerou aqui. Não esqueçam de dar um Store Up Point. Análise. Beleza? Aparentemente rodou. Vamos voltar nessa aba na esquerda aqui das polares. E aqui vocês conseguem comparar o caso da asa sozinha e o caso da asa com o profundor. Vocês podem ver que a asa com profundor ele tem um CL máximo maior do que o caso só com a asa. O CM é o que muda mais, né? Bastante. Aí aqui vocês veem a análise de vocês, né? Aí só para finalizar, essa outra aba aqui, a mais da esquerda possível, como eu falei para vocês, é uma análise de coeficientes em relação à envergadura da asa. De novo, mais uma vez, se vocês estiverem de mouse, se vocês colocarem a bolinha aqui onde está o ângulo de ataque, vocês conseguem variar o coeficiente que vocês estão analisando aqui. Pode ser, se vocês derem 2 cliques, vocês podem analisar o ângulo induzido em relação à envergadura, vocês podem analisar o ângulo total, o CL local, né? Esse aqui é o lift padronizado para essas funções, né? Que é a corda vezes CL dividido por corda média aerodinâmica. É o equivalente da sustentação local, né? Que seria um L'. Arrasto viscoso e tal. Aqui vocês vão colocar esse arrasto induzido, o coeficiente aqui. Vocês conseguem ver que o arrasto induzido é maior nas pontas, ele dá uma caidinha no meio. Aqui é mais para vocês analisarem mesmo como é que está sendo a asa de vocês, né? Como é que está saindo a asa de vocês. Coeficiente de sustentação, beleza? Mais para mostrar para vocês mesmo. Aqui embaixo ele mostra alguns dados da asa, padrão, envergadura 8 metros, projeção. Aqui dados de massa e wing load, que é carregamento, né? Entra mais para o caso de estabilidade. Voltando mais uma vez, né? São dados de estabilidade, por isso estão zeros. Taper rate. O taper rate seria o afilamento. Aqui ele coloca 1,5, que eu não sei porque o XF ele inverte. Ele coloca corda da raiz dividido por corda da ponta, mas o padrão mesmo de afilamento é corda da ponta dividido por corda da raiz. Mas tudo bem. É só colocar 1 dividido por 1,5, que vai dar o afilamento real. Mostra o número de elementos, mostra outros dados aqui, o CL, o CN, o CM, a eficiência, tem vários outros
fatores aqui que vocês conseguem ver. Beleza? E aqui, só para terminar, aqui vocês conseguem ver o coeficiente de pressão ao longo da envergadura da asa. Aqui no lado, aqui no cantinho direito, onde eu estou com o mouse, vocês conseguem ver a seção da envergadura que vocês estão analisando. Vocês conseguem mudar. E aí vocês conseguem ver a distribuição de pressão de CP, né? Beleza? Ah, falta exportar e importar. Vou mostrar para vocês como que exporta. Exportar polares, né? Ah, eu quero exportar esse polar aqui para analisar em um outro software. Vocês vêm aqui em Polars, é o mesmo jeito que o Polar 2D. Current Polar, Export Results. Mesma coisa. Só uma outras coisas aqui para vocês verem. Aqui dá para você deletar os OP points associados, né? Mostrar. Dá para você importar uma Polar também, importar uma Polar 3D, do mesmo jeito que você importar uma Polar 2D, com aquela formataçãozinha lá do arquivo TXT. Dá para você exportar todas as polares, exportar na pasta, né? Vamos exportar um dado aqui. Quero exportar com o profundor. É esse aqui mesmo, né? Saero 1. É isso. Só tem um caso. Programa de ataque todo. Eu quero exportar. Current Polar, Export Results. Você escolhe a pasta e é isso aí. Apareceu na pasta aqui. Beleza? Aqui estão os dados, os dados do caso que você analisou, né? O alfa, o beta, esse beta que é ângulo de beta, para quem não sabe, o ângulo de alfa é o ângulo de arfagem, e o ângulo de beta é o ângulo de guinada. Como a gente não variou beta, ele só solta tudo zero. Mas tem como variar beta também. A gente só não variou beta, porque beta entra mais em análise de estabilidade, né? Que seria aquelas outras duas coisinhas lá que a gente não entrou em detalhes. CL, arrasto induzido, arrasto viscoso, arrasto total. Esse CY e esse CL também são dados de estabilidade. Esse CL não confunda com esse CL aqui. Tá? Esse aqui são entradas, esse aqui são parâmetros de estabilidade para você analisar, por isso está tudo zero também. CM, CN também é a mesma coisa, dados de estabilidade. Beleza. QINF é a velocidade, né? 30 metros por segundo. Posição do XP, posição do CP para cada seção, para cada alfa, né? É isso aí. Dá para vocês importarem também, né, um arquivo de avião pronto, caso vocês façam um arquivo XML, para vocês importarem as configurações do avião prontas para o arquivo XFL do XF. Dá para vocês fazerem isso também, em vez de ficar toda hora criando o avião, etc. Vindo aqui em Edit New Plane e tal. Vem aqui em File, Save Project. Vou colocar aqui Saero 2, que já tinha um arquivo salvo. Aqui, Saero 2. Arquivo XFL. Aí, se vocês quiserem logar depois, eu vou fechar esse aqui, ó. Vamos entrar de novo no XF. Entrou nessa tela preta aqui. Vem em File, Open, ou somente Ctrl O. Eu quero logar o arquivo que a gente acabou de salvar. Aero 2. Está aqui. Todos os aviões que a gente fez. Beleza?